Boa noite a todos. Agradecemos ao que acompanham. Entramos ao vivo. Tivemos problemas técnicos com a internet do município e da Câmara. Estamos ao vivo. Comissão Especial de Inquérito de número 1/2021. Resolução 141, de 21 de maio de 2021. Ata da terceira reunião. No dia 1º do mês de julho, às 17 horas, na Câmara Municipal, sede da Comissão Especial de Inquérito de número 01/2021, cuja abertura deu-se em razão da Resolução de número 141, de 24 de maio de 2021, subscrita por 5 vereadores dessa edilidade. Presente os senhores vereadores Rafael Gonçalves dos Santos, relator, Roselino Alves de Souza, presidente, e José Donizete Guerlandi, membro. Deu-se o início à reunião, que foram testemunhada pela procuradora da edilidade, advogada Mayla Furlanete Oliveira, presente a reunião para prestar assistência, esclarecimentos aos membros da comissão quanto à condução dos trabalhos sob o prisma legal, sendo de proêmio determinado pelos nobres edis, de forma consensual, que em razão do disposto do parágrafo 9º do artigo 22 do Regimento Interno, a presente CEI continuará em pleno funcionamento mesmo durante o recesso legislativo, 1º a 31 de julho. Em ato contínuo foram lidos o seguinte relatório expedido pelo relator. Relatório. Introdução. Em razão do recebimento de ofício remetido a esta Casa de Leis pela Vara do Trabalho de Adamantina, em 22/4/2021, por ordem expressa constante em sentença da preferida pela meritíssima juíza do trabalho, Elcimara Maciel Oliveto Ruiz, noticiando a ocorrência do descaso do município em se defender, no processo trabalhista de número 0010-81-2-54-2020-515-0068, posto não ter a municipalidade ofertado contestação ao feito, foram expedidas nos termos do parágrafo 1º do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Flórida Paulista, a resolução de número 141, de 24 de maio de 2021, que instituiu Comissão Especial de Inquérito para apurar a responsabilização pela ocorrência de revelia em processo judicial trabalhista movido contra a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, subscrita pelos vereadores Tiago Ribeiro de Souza, Rafael Gonçalves dos Santos, José Ricardo David Oliveira, Priscila Lima dos Santos Palomares e Roselino Alves de Souza. Resolução essa lida em plenário no 24/5/2021, sendo posteriormente indicados os membros que formariam a comissão pelos respectivos pares de seus partidos. Formada a Comissão Especial de Inquérito 1/2021, consoante termos da instalação, sendo ali estabelecidos pela força dos parágrafos 5º e 6º do artigo 22 do Regimento Interno do Poder Legislativo, quem atuaria como presidente, relator e vogal, respectivamente, bem como roteiro de trabalho, dando-se início aos trabalhos da comissão, com competente citação e intimação do prefeito e do procurador municipal, para manifestação acerca dos fatos tratados na comissão em questão. Citações essas ocorridas em 2/6/2021. Por sua vez, foram protocolizadas em 22/6/2021 as respectivas manifestações apresentadas pelo chefe do Executivo local e do Procurador Jurídico Municipal. Diante do que este relator cientificou o presidente da presente comissão, que de pronto convocou este relator e o membro vogal para a reunião visando a análise das manifestações justificativas apresentadas. Em 28/6/2021, deu-se a reunião para a leitura das manifestações apresentadas pelo prefeito e procurador municipal, tendo sido decidido unanimemente pela desnecessidade da oitiva de quaisquer pessoas,
bem como sendo convocada a reunião final para essa data, qual seja, 1º de julho de 2021. Eis a síntese da cronologia das ocorrências, fatos, tratados e documentos pela presente Comissão Especial de Inquérito 1/2021. Mérito: como sabiamente reconhecido pela douta Juíza do Trabalho, excelentíssima Elcimara Maciel Liveto Ruiz, da sentença proferida nos autos de número 00-1081-2, 54/2020, 515-0068, a Câmara Municipal de Flórida Paulista compete fiscalizar os atos administrativos municipais, tanto que, através da ação dos 5 vereadores subscritores da resolução de número 141, de 24 de maio de 2021, deflagrou-se a constituição da Comissão Especial de Inquérito 1/2021. Com os trabalhos devidamente instalados, vindo tempestivamente as manifestações do prefeito e do procurador jurídico municipal, antes de adentrar no juízo de mérito quanto às manifestações, tenho por necessário destacar os seguintes pontos quanto às justificativas apresentadas. A. Aduziu o prefeito, em apertada síntese, que a defesa, representação jurídica perante os órgãos e instituições cabe por atribuição legal do procurador jurídico, sendo a responsabilidade exclusiva desses pelos prazos de respostas e ações judiciais, em que é o procurador notificado ou intimado. E, não obstante, relatou ainda ao ACAID que o município recebeu em 13 de maio de 2021 notificação do Tribunal de Contas Estadual de São Paulo sobre a possível ocorrência do mesmo tipo de irregularidade em outros processos diversos do que a Câmara for oficiada, bem como que, ao tomar o ACAID conhecimento do ocorrido, este deu abertura através de portaria a procedimento de sindicância com o fim de apurar a ocorrência e eventuais irregularidades no trato com a defesa da coisa pública em vários processos trabalhistas, e que, concluídos os trabalhos, seu resultado será encaminhado à Casa de Leis. B. Por seu turno, o procurador jurídico, em sua manifestação justificativa, destacou inexistir qualquer prejuízo concreto ao erário, ao interesse público em razão da não apresentação da defesa no processo trabalhista, que trata de fracionamento de férias sem a concordância expressa do empregado. Isso porque, segundo o mesmo, na seara trabalhista, a distribuição do ônus da prova é desfavorável à empregadora e à Prefeitura de Flórida Paulista, somente após a orientação deste, passou a colher a assinatura dos empregados públicos quando a concordância com o fracionamento das férias, que antes era realizado de forma verbal, não podendo assim ser comprovado quando em juízo a questão fora levada. Destacou em sua manifestação o procurador que a não apresentação da defesa em processos trabalhistas foram exceção a expediente cotidiano do órgão, onde a apresentação da defesa é o padrão adotado. Informou que a sentença tratada nos autos em questão foram proferidos na mesma data que outras sentenças de casos idênticos, citado ali os respectivos números de processos. Ali o exposto elencou o procurador a ocorrência de alguns dos processos em que o município não manifestou-se apresentando defesa, da típica situação, ocorrência de falhas pela Vara do Trabalho no lançamento de prazos no sistema. Contudo, não tendo sido tais ocorrências reconhecidas pela doutora Juíza do Trabalho, e não obstante tenha o procurador, nesse sentido, diligenciado. Ademais, informou o procurador que os fatos tratados por essa comissão foram também objeto de conhecimento pelo Ministério Público Estadual, que, após a instauração do competente inquérito, promoveu o seu arquivamento com base na existência de atos de improbidade que importem danos ao erário e audiência de dolo, culpa ou má-fé. Por fim,
Em sua defesa, asseverou o procurador jurídico que é o único servidor com tal encargo, função, junto à Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, o que acarretaria a elevada sobrecarga de trabalho e, consequentemente, dificultaria a prestação de um serviço de máxima eficiência, não existindo assim má-fé de sua parte, no que tange os fatos, bem como a ausência de prejuízos ao erário público, pugnando pelo arquivamento do expediente. Nesse diapasão, no concernente ao mérito dos fatos sobre análise pela essa comissão, diante das justificações apresentadas de maneira sucinta, vislumbro que, embora de fato seja o procurador jurídico por força de lei o responsável pelas representações jurídicas da municipalidade perante os órgãos e instituições conforme o caso, cabe ao chefe do executivo, o gestor máximo, por excelência da municipalidade, verificar se todos os setores, servidores da Prefeitura Municipal, têm exercido o seu mister com a eficiência necessária e, sendo imperioso, tomar medida para que essa eficiência seja alcançada no caso de ocorrência de falhas ou lacunas porventura existentes. Desarte ao procurador jurídico do município a incumbência de representar os interesses da municipalidade judicial e extrajudicialmente quando lhe caiba saber fazer, sendo o ato de não apresentação de defesa judicial, mesmo quando essa mostra-se provavelmente ineficaz e inadequado. Todavia, a despeito do acima aludido, pela análise dedida pelas manifestações justificativas apresentadas dos mesmos documentos, as acompanharam havendo, de fato, a inexistência de comprovada má-fé, dolo ou culpa grave, em consonância, inclusive, com o entendimento esposado pelo próprio Ministério Público Estadual, que igualmente analisou os fatos. Este relator entende ser o caso de arquivamento desses autos da Comissão de Inquérito 1/2021. Inclusive, estando este entendimento embasado em decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que em casos parecidos, onde prefeito e procurador jurídico foram processados, em razão da não apresentação de contestação e lido propostas contra a municipalidade, entende-se não ser a pretensão ali aduzido possível, conforme abaixo demonstra o teor da emenda. Apelações. Responsabilidade civil, ressarcimento de dano ao erário, imprudência do pedido principal das convenções, pretensão de reforma, impossibilidade, prefeito municipal e procurador judicial do município de Docinópolis, que deixaram de apresentar contestação em ação de cobrança na qual a municipalidade foi condenada, pretensão de ressarcimento no valor do débito a ser pago pelo município, hipótese de responsabilidade subjetiva, artigo 186. Ausência de nexo causa entre o dano ao erário e a conduta imputada aos réus, revelia que não produz efeitos contra a ente público, condenação na ação de cobrança que não decorreu da suposta decídia dos réus, mas da conclusão judicial, sentido de caracterização do direito do credor, impossibilidade de responsabilização dos agentes públicos na hipótese, improcedência do pedido principal, inexistência de má-fé processual por parte do município, pedido reconvencional também improcedente, sentença mantida quanto ao mérito, verba honorária, arbitramento por equidade, necessidade de reforma, ausência de condenação, hipótese de fixação em percentual incidente sobre valor atualizado na causa, nos termos no artigo 85, parágrafo 4º, 3º do CPC. Não provimento dos recursos dos municípios de réu. Provimento do recurso do advogado. Responsabilidade civil, indenização por danos morais,
ausência de apresentação de defesa, em ação movida em face da municipalidade, pretensão a responsabilidades do prefeito e procurador municipal, descabimento, ausência e nexo de causalidade, a revelia não produz os seus efeitos em fase de pessoa jurídica e direito público. O fato de tratar-se de conduta responsável, reprovável, não autorizada a conclusão da existência de dever e indenizar, pedido julgado improcedente, sentença mantida. Dessa forma, verifica-se que, de fato, o arquivamento desse inquérito se opõe como medida mais acertada. Todavia, sem prejuízo de todo o supracitado, este relator propõe, inobstantemente, o arquivamento dos trabalhos dessa comissão especial de inquérito, fácil apurado, seja o prefeito e o procurador jurídico municipal intimados dessa decisão, com as seguintes recomendações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Além de acompanhar os andamentos dos trabalhos de todos os setores da administração, encaminhe, se caso, projeto de lei a essa casa, visando a criação de pelo menos 2 empregos públicos permanentes de procurador jurídico, junto aos quadros do funcionalismo do Poder Executivo Municipal, a ser prontamente providos através de concursos públicos, e isso tendo em vista a quantidade de demandas judiciais propostas em fase da municipalidade, bem como aquelas em que a municipalidade necessita propor processos de execução, entre outros, pois, de fato, é quase humanamente impossível que um único empregado público, servidor, seja capaz de atender tão grande demanda com a eficácia e a excelência que se espera, bem como a notável necessidade de orientação jurídica permanente junto aos outros setores da municipalidade. A um servidor público, a ilustre procurador judicial municipal, que continue se esmerando no exercício de seu mister para que situação de ausência de manifestação, especialmente defesas, não ocorra mais em processos movidos em face do município de Flórida Paulista, bem como reside junto ao seu superior, prefeito, o auxílio de pessoas hábeis a tanto, como, por exemplo, estagiários, etc. Conclusão. Este relator no exposto entende, como sobredito, ser caso de arquivamento desse procedimento encetado pela Comissão Especial de Inquérito 1/2021, que visou apurar a responsabilidade pela ocorrência de revelia em processo judicial trabalhista movido contra a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, vez que não demonstrado dolo, má-fé ou culpa grave por parte do prefeito municipal Wilson Freud Júnior, do procurador jurídico municipal Ricardo Amado Shell Ribas Silveira Alves, devendo, contudo, ser-lhe encaminhadas cópias integrais dessa ata de reunião, com respectivo relatório emitido, clamando-se pela leitura atenta por parte do prefeito e do procurador jurídico municipal das recomendações, bem como a implementação dessas recomendações que visam, pessoalmente, albergar os interesses da administração pública municipal. Votos. Por unanimidade, acolhe-se integralmente o relatório produzido pelo relator, cujo inteiro teor consta acima, ratificando-se pelo presidente e vogal, a conclusão exarada, devendo ser encaminhada pelo presidente da comissão, o prefeito e o procurador jurídico municipal, cópias integrais dessa ata de reunião, onde consta a íntegra do relatório e votos, e após certificado nos autos as intimações, seja remetida a cópia dessa ata ao presidente do Legislativo, para leitura em sessão ordinária, e nada sendo ali reclamado, seja o presente procedimento arquivado junto à Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Flórida Paulista, em local próprio, ficando à guarda do mesmo sobre a responsabilidade do diretor administrativo. Flórida Paulista, 1 de julho de 2021. Rafael Gonçalves dos Santos
PV, relator. Roselino Alves de Souza, PTB, presidente. José Donizete Gerlande, MDB, vogal. Passaremos à leitura do ofício número 188 de 2021 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 8, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar. Ofício número 188 de 2021, assunto: encaminha projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente, estamos encaminhando a essa igreja, Câmara Municipal, o incluso projeto de lei número 8, de 24 de junho de 2021, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. E, para tanto, solicitamos a Vossa Excelência e seus dignos pares que o mesmo seja apreciado e aprovado em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e os seus dignos pares nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. Mensagem: para os efeitos legais, estamos encaminhando a essa igreja, Câmara Municipal, o projeto de lei número 8, de 24 de junho de 2021, conforme justificativa abaixo. Justificativa: o projeto de lei número 8, de 24 de junho de 2021, tem por objetivo autorizar ao Executivo Municipal a abertura de crédito adicional suplementar. Tal projeto de lei solicita a autorização para abertura de crédito adicional suplementar destinados aos reforços em créditos orçamentários, principalmente no pagamento de precatórios nas referidas dotações orçamentárias. Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 8, de 24 de julho de 2021, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Wilson Froio Júnior, Prefeito do município de Flórida Paulista, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar crédito adicional suplementar no valor de R$ 265 mil, destinado ao reforço em crédito orçamentário, destinado a precatórios na seguinte dotação orçamentária: Poder Executivo, Divisão de Finanças, sentenças judiciais, no total R$ 265 mil. Artigo 2º. O recurso para a cobertura do crédito adicional suplementar constante no artigo 1º será usado o decorrente de anulação da dotação orçamentária abaixo, conforme o artigo 43, parágrafo 1º do inciso 3º da Lei número 4.320 de 64. Poder Executivo, Divisão de Administração, reserva de contingência no valor de R$ 265 mil. Parágrafo único. As alterações nas ações governamentais nos artigos acima ficam convalidadas e inseridas no plano plurianual do presente quadriênio e na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício atual. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições ao contrário. Paço Municipal, Kenichi Meara, aos 24 dias do mês de junho de 2021. Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta, depois será encaminhado às comissões competentes para a emissão de parecer. Procederemos à leitura do ofício número 204 de 2021, Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei de número 9, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Prefeitura Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 204, 2021. Assunto: encaminha o projeto de lei.
Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a essa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 9, de 16 de julho de 2021, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. E para o tanto solicitamos a Vossa Excelência e seus dignos pares que o mesmo seja apreciado e aprovado em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista, tendo em vista a importância da tal lei para a aquisição de equipamentos destinado à Secretaria Municipal de Agricultura por meio do recurso do Governo Federal. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e seus dignos pares os nossos protestos de elevada estima e distinto de consideração. Atenciosamente, Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, Tiago Ribeiro de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Projeto de Lei número 9, de 16 de julho, dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional especial. Wilson Froio Júnior, Prefeito do Município de Flórida Paulista, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei. Decreta. Artigo 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o crédito adicional especial no valor de R$ 150 mil, destinado à abertura de crédito especial no orçamento vigente, visando a aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Agricultura com recursos do Governo Federal, nas seguintes dotações orçamentárias: Poder Executivo, Divisão de Agricultura e Abastecimento, Federal Obras e Instalações, R$ 143.250. Recurso próprio, Obras e Instalações, R$ 6.750, total R$ 150 mil. Parágrafo único. As alterações das ações governamentais dos artigos acima ficam consolidadas e inseridas no plano plurianual do presente quadriênio e na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício atual. Artigo 2. O recurso para a cobertura do crédito adicional suplementar, constante no artigo 1º, será usado de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, conforme o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal Kenicho Mehara, aos 16 do mês de julho do ano de 2021. Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para a emissão de parecer. Faremos a leitura do ofício 205 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 10, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Flórida Paulista, 19 de julho de 2021. Ofício 205/2021, assunto encaminha projeto de lei. Senhor presidente, pelo presente estamos encaminhando a essa Igreja Câmara Municipal, incluso o projeto de lei número 010, de 16 de julho de 2021. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. E para tanto solicitamos a Vossa Excelência, os seus dignos pares, que o mesmo seja apreciado e aprovado em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista, tendo em vista se tratar de crédito especial destinado à reforma da cobertura do terminal rodoviário municipal. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e seus dignos pares nossos protestos e elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal, a Sua Excelência, o senhor Tiago Ribeiro de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Projeto de Lei de número 10, de 16 de julho de 2021. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial.
Wilson Freire Júnior, prefeito municipal de Flórida Paulista, usando das atribuições que lhes são conferidas por lei. Decreta. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a efetuar crédito adicional especial no valor de R$170 mil, destinado à abertura de crédito especial no orçamento vigente, visando a reforma do terminal rodoviário municipal, com recurso do Tesouro Municipal, na seguinte dotação orçamentária: Poder Executivo, Divisão de Obras e Serviços Municipais, Seção de Serviço Municipal, Reforma do Terminal Rodoviário Municipal, Tesouro fixado 528, obras de instalações, R$170 mil. Parágrafo único. As alterações nas ações governamentais dos artigos acima ficam convalidadas e inseridas no plano plurianual no presente quadriênio e na lei de diretrizes orçamentárias do exercício atual. Artigo 2º. O recurso para abertura do crédito adicional suplementar, constante no artigo 1º, será usado superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, conforme o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 4.320/64. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir dessa data, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal Kennedy O'Meara, aos 16 dias do mês de julho, no ano de 2021. Wilson Freire Júnior, prefeito municipal de Flórida Paulista. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta, depois será encaminhado às comissões competentes para emissão do parecer. Passaremos à leitura do ofício 206 de 2021 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 8, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Prefeitura Municipal de Flórida Paulista. Assunto: encaminha projeto de lei. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a essa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 11, de 19 de julho de 2021, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e, para o tanto, solicitamos a Vossas Excelências, os seus dignos pares, que o mesmo seja apreciado e aprovado em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista, tendo em vista que se trata de crédito especial destinado à reforma do prédio escolar da pré-escola. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e seus dignos pares o nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Freire Júnior, prefeito municipal. A Sua Excelência, o senhor Tiago Ribeiro de Souza, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Projeto de lei número 11, 19 de julho de 2021. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Wilson Freire Júnior, prefeito de Flórida Paulista, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Decreta. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar crédito adicional suplementar no valor de R$120 mil, destinado à abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, visando a reforma do prédio escolar na seguinte dotação orçamentária: Poder Executivo, Divisão de Educação, Cultura, Esporte e Ensino Infantil, obras de instalações, R$120 mil. Parágrafo único. A autorização na ação governamental do artigo acima fica convalidada e inserida no plano plurianual do presente quadriênio da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício atual. Artigo 2º. O recurso para cobertura do crédito adicional suplementar, constante no artigo 1º, será usado de superávit financeiro e apurado no balanço patrimonial
do exercício anterior, conforme o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei nº 4.320, de 1964. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal Kenichi Umehara, aos 19 do mês de julho de 2021. Wilson Froy Júnior, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta, depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. A seguir, passamos à leitura do ofício número 212 de 2021 da Prefeitura Municipal, encaminhando o projeto de lei número 12, que dispõe sobre a denominação de cemitério localizado no distrito do Indaiá do Aguapeí. Flórida Paulista, 30 de julho de 2021. Ofício 212/2021. Assunto: encaminha o projeto de lei. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a essa Igreja Câmara Municipal, incluso do projeto de número 012, de 29 de julho de 2021, que dispõe sobre a denominação do cemitério localizado no distrito do Indaiá do Aguapeí deste município. E para tanto solicitamos a Vossa Excelência os seus dignos pares pelos motivos expostos na mensagem e justificativas apresentadas que, após cumpridas as formalidades legais, o mesmo seja apreciado e aprovado. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência e seus dignos pares nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froy Júnior, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o Senhor Tiago Ribeiro de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Projeto de Lei de número 012, de 29 de julho de 2021. Dispõe sobre a denominação do cemitério localizado no distrito Indaiá do Aguapeí deste município. Wilson Froy Júnior, Prefeito Municipal de Flórida Paulista, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Decreta, artigo 1º, o cemitério distrital localizado na rua José Antônio, número 10, do distrito Indaiá do Aguapeí, município de Flórida Paulista, São Paulo, passa a ter a seguinte denominação: Cemitério Avelino José de Souza. Artigo 2º. Fica a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista encarregada e autorizada a instalar letreiro ou placa com a denominação conforme o artigo 1º. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de verba própria do orçamento vigente. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal Kenichi Umehara, ao 29 dias do mês de julho do ano de 2021. Wilson Froy Júnior, Prefeito Municipal. Mensagens justificativas. Projeto de Lei de número 12, 2021. Senhor Presidente, senhores vereadores. O projeto de lei de 12/2021, que ora encaminhado a posto à apreciação dessa Igreja Câmara Legislativa, dispõe sobre a denominação do cemitério localizado no distrito do Indaiá do Aguapeí deste município. O cemitério em questão, localizado no distrito do Indaiá do Aguapeí, em nosso município, não possui atualmente, conforme verificado nos arquivos municipais, nenhuma denominação. O senhor Avelino José de Souza é morador antigo desse distrito desde a sua fundação e, antes de seu falecimento, doou aonde atualmente se localiza o cemitério do distrito. O Poder Executivo, juntamente com os familiares do senhor Avelino, acredita que nada mais justo conceder essa denominação como forma de reconhecimento dos seus serviços prestados e de homenagear um dos primeiros residentes do distrito do Indaiá do Aguapeí. Temos como objetivo sempre homenagear, reconhecer e divulgar os valores das pessoas que contribuíram em prol do melhor para o nosso município e distritos, sendo o mínimo que a nossa administração pode fazer para agradecer e retribuir a doação. Como é de subjeto o projeto, ora posto em apreciação de Vossas Excelências, apresenta-se como medida democrática, pautada pelo cumprimento que tem sido despedido
o qual não deveria deixar de passar pelo crivo dessa Casa de Leis. Apresentamos o presente projeto de lei e pedimos para, cumpridas as formalidades legais, sejam aprovados nos moldes apresentados pelos motivos expostos acima, cerca de contarmos com a compreensão dos ilustres vereadores. Atenciosamente, Wilson Froio Júnior, prefeito municipal. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta, e depois será encaminhado às comissões competentes para emissão de parecer. Procederemos à leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2021, de autoria da Câmara Municipal, que altera as disposições da Lei Orgânica Municipal. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 1 de 2021, exposição de motivos justificativas. O projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal 1 de 2021 visa apresentar adequações necessárias à legislação pertinente, seja pela efetiva mudança quanto a alguns pontos específicos, tratados diretamente por esse Poder Legislativo, tal qual o período de recesso parlamentar, seja para adequar alguns artigos de nossa Lei Orgânica Municipal a comandos exagerados pela Constituição Federal de 1988, tal como a estabilidade dos servidores públicos após a decorrência de 3 anos de efetivo estágio probatório, ou mesmo para elucidar que as aposentadorias dos servidores públicos devem ser regidas pela lei de previdenciária aplicada pelo Regime Geral de Previdência Social, entre outras pontuais modificações. Desta feita, contamos com a apreciação e aprovação do presente projeto. Flórida Paulista, 2 de agosto de 2021. Vereadores: José Ricardo David Oliveira, Rafael Gonçalves dos Santos, João Batista Freschi, Roselino Alves de Souza, Priscila Lima dos Santos Palomares, Tiago Ribeiro de Souza. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 1 de 2 de agosto de 2021, altera disposições da Lei Orgânica do município de Flórida Paulista. Câmara Municipal de Flórida Paulista, nos termos do artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, aprova. Artigo 1º, caput do artigo 11 da Lei Orgânica Municipal de Flórida Paulista, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente na sede do município de 1º de fevereiro a 15 de dezembro. Artigo 2º, fica revogado o inciso 12º do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal de Flórida Paulista. Artigo 3º, inciso 3º do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal de Flórida Paulista, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 33. Parágrafo 3º, que deixar de comparecer sem que esteja licenciado a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 3 reuniões extraordinárias consecutivas ou a 4 sessões legislativas extraordinárias. Artigo 4º. Fica acrescido o inciso 4º ao artigo 35 da Lei Orgânica Municipal de Flórida Paulista. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35. Inciso 4º. Em decorrência da licença paternidade ou licença maternidade pelo período respectivo. Artigo 5º. Fica revogado o inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal de Flórida Paulista. Artigo 6º, o parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal de Flórida Paulista passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 44, parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Artigo 7º. Fica revogado o inciso
22 do artigo 73 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista. Artigo 8º, ficam revogados os parágrafos 1º e 2º do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista. Artigo 9º, o artigo 77 da Lei Orgânica Municipal de Flórida Paulista passa a vigorar com a seguinte redação, restando revogados todos os seus incisos e alíneas. Artigo 77. O servidor será aposentado de acordo com os ditames da lei previdenciária, que rege as aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência social, bem como os dispositivos relativos ao tema tratados pela Constituição Federal. Artigo 9º, caput do artigo 78 da Lei Orgânica Municipal de Flórida Paulista passa a vigorar com as seguintes redações. Artigo 78. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Artigo 10º. O presente emenda à lei orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. Flórida Paulista, São Paulo, 2 de agosto de 2021. Vereadores José Ricardo David de Oliveira, Rafael Gonçalves dos Santos, João Batista Freschi, Roselino Alves de Souza, Priscila Lima dos Santos Palomares, Tiago Ribeiro de Souza. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica logo após, ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões competentes para a emissão de parecer. Passaremos à leitura do projeto de resolução número 1 de 2021, de autoria da Câmara Municipal, que altera os dispositivos do regime da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Projeto de resolução número 1 de 2021. Exposições de motivos e justificativas. O projeto de resolução número 1 de 2021 visa apresentar adequações necessárias ao regimento interno, faz a realidade local, além de alterar alguns prazos conferindo maior segurança aos membros das comissões permanentes para a emissão de pareceres, uma vez que exige o prazo previsto atualmente no caso de tramitação em regime de urgência, não permite que haja tempo hábil a um estudo aprofundado sobre a matéria tratada, além de adequar o tempo limite do uso da tribuna pelos edis que dele desejarem fazer o uso, entre outras modificações pontuais e benéficas aos trabalhos dessa Casa de Leis, pelo que se espera às vossas excelências o apoio necessário e a devida aprovação do projeto de resolução que vos é apresentado. Flórida Paulista, 2 de agosto de 2021. Roselino Alves de Souza, vereador. Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Tiago Ribeiro de Souza, vereador. Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. João Batista Freschi, vereador. E José Ricardo David de Oliveira, vereador. Projeto de resolução número 1, de 2 de agosto de 2021. Altera as disposições do regimento interno da Câmara Municipal de Flórida Paulista. A Câmara Municipal de Flórida Paulista aprova a seguinte resolução. Artigo 1. Esta resolução visa alterar e revogar os dispositivos do regimento interno da Câmara Municipal de Flórida Paulista, consoante redação constante abaixo. Artigo 2º. O parágrafo 3º do artigo 2º, resolução número 97 de 1999, regimento interno, passa a vigorar a seguinte redação. Parágrafo 3º. A eleição dos membros da mesa e do vice-presidente, bem como o preenchimento de qualquer vaga, será feita em primeira votação pela maioria absoluta dos membros da mesa, do membro da Câmara Municipal, que deverão proferir seu voto de acordo com a ordem alfabética de seus prenomes. Artigo 3º. Fica revogado o parágrafo 2º do artigo 12 da Resolução número 97 de 1999, Regimento Interno. Artigo 4º.
fica revogado o artigo 13º, a resolução número 97 de 1990, do Regimento Interno. Artigo 5º, o artigo 19 da resolução número 97 de 1990, do Regimento Interno, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 18. O processo de destituição de membro da mesa iniciar-se-á mediante aprovação de no mínimo 1/3 de seus pares e obedecerá à tramitação prevista no artigo 54 deste regimento, cabendo a decisão ao plenário por a maioria de 2/3 dos integrantes da Câmara. Artigo 6º. Fica revogado o artigo 30 da resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno. Artigo 7º. O artigo 31 da resolução número 97 de 1990, o Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. Sempre que um membro da comissão não comparecer às suas reuniões, o presidente da comissão designará substituto eventual, preferencialmente do mesmo partido a que pertencer o ausente, e não havendo este, poderá designar o substituto de outro partido. Artigo 8º. No parágrafo 2º do artigo 32 da resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Perderá automaticamente o lugar o vereador que não comparecer a 3 reuniões ordinárias consecutivas, salvo o motivo de força maior, comunicado previamente por escrito à comissão, e por ela considerado como tal. Artigo 9º. O inciso 1º e 2º do artigo 42 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º. 5 dias para matérias em regime de urgência. Inciso 2º. 15 dias para as matérias em regime de tramitação ordinária. Artigo 10º. Os incisos 2º e 4º do parágrafo 3º do artigo 47, Resolução número 97 de 1999 do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2º. Por moléstia devidamente comprovada. 4º. Inciso 4º. Em decorrência de licença paternidade, em virtude de nascimento filho ou adoção deste, pelo período assegurado na lei de regência e lei previdenciária. Parágrafo 3º. Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício vereador licenciado nos termos do inciso 2º e 4º deste artigo. Artigo 11º. O artigo 50 da Resolução número 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. O mandato do vereador será remunerado na forma fixada pela Câmara, em cada legislatura para a subsequente, respeitados os limites máximos previsto constitucionalmente. Artigo 12. O parágrafo único do artigo 51 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Se a mesa não apresentar os projetos em tempo hábil para serem votados, prevalecerá o valor do subsídio vigente para a próxima legislatura. Artigo 13º. O artigo 52 da Resolução número 97 de 1990, do Regimento Interno, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 52. Não poderá a remuneração do vereador licenciado para desempenhar a missão de caráter transitório. Artigo 14.
O artigo 55 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno fica acrescido o parágrafo 3º para vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A mesa poderá modificar o calendário elaborado anualmente nos termos do inciso 1º, desde que ampla publicidade à modificação e cientificação inequívoca aos vereadores em sessão ordinária, devendo respeitar o lapso temporal mínimo de 30 dias entre a cientificação e a data da primeira sessão ordinária atingida pela modificação. Artigo 15º. O artigo 56 do caput, bem como os seus parágrafos 1º e 2º da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56. As reuniões ordinárias da Câmara terão duração de 3 horas, com início às 19 horas e constarão. Parágrafo 1º. As reuniões poderão ser prorrogadas pelo prazo de 2 horas. Parágrafo 2º. As reuniões poderão ter horário de duração modificada excepcionalmente em virtude de caso fortuito, a força maior devidamente especificados em ato da mesa diretora. Artigo 16º. O parágrafo 3º do artigo 58 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Terminada a leitura da ata dos papéis de expediente, a mesa dará a palavra aos vereadores que solicitarem para versar o assunto de livre escolha, não podendo cada orador exceder o prazo de 10 minutos proibidos os apartes. Artigo 17º. Artigo 17. Fica revogado o inteiro teor do artigo 59 da Resolução número 97 de 1990, Regimento Interno. Artigo 18. O artigo 61 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 61. O presidente anunciará a matéria em discussão, dando a palavra ao vereador que assim requerer expressamente, perante o plenário durante a ordem do dia, e encerrará sempre que não houver mais nenhum vereador que neste sentido manifeste-se. Artigo 19. O inciso 3º e parágrafo único do artigo 62 da Resolução número 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3. Em caso de pedido de adiamento, parágrafo único. Durante a ordem do dia, só poderá ser formulada a questão de ordem ateniente à matéria que esteja sendo apreciada na ocasião, não sendo possível pedido de adiamento de projeto que tramite em regime de urgência. Artigo 20. O parágrafo único do artigo 63 fica revogado, passando o capítulo do mesmo artigo a Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno, a vigorar com a seguinte redação. Artigo 63. A ordem do dia será organizada pelo presidente, colocado em primeiro lugar as proposições em regime de urgência. Artigo 21. Os incisos 3 e 4 do artigo 67 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3. Qualquer vereador poderá falar de pé ou sentado à sua livre escolha. Inciso 4. O orador poderá falar da tribuna ou em seu lugar de assento, à sua livre escolha. Artigo 22. O caput do artigo 70 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação.
Artigo 70. De cada reunião, lavrar-se a ata resumida, contendo os nomes dos vereadores presentes e dos ausentes, bem como a exposição dos trabalhos, a fim de ser aprovado na reunião seguinte. Artigo 23. O artigo 71 da Resolução 97 de 1990 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 71. A ata da última reunião da sessão legislativa ordinária ou de convocação extraordinária deverá ser colocada em votação antes de encerrar esta sessão. Artigo 24. O inciso 2º do artigo 85 da Resolução número 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2º. A discussão ou a votação de qualquer proposição idêntica ou que tenha sido de outra aprovada ou rejeitada na sessão legislativa. Senhor presidente, eu dou uma pausa, se o senhor quiser falar sobre estender a reunião, pode ir. Aí eu continuo a leitura. Por força do parágrafo único do artigo 56, o regimento interno desta Casa, fica prorrogada a presente reunião por 60 minutos. Continuando a leitura. Artigo 25. Os incisos 1 e 2 do artigo 89 da Resolução número 97 de 1990, o regimento interno passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 1º. Os 5 dias úteis para as preposições em regime de urgência. Inciso 2º. De 15 dias úteis para preposições em regime de tramitação ordinária. Artigo 26. O artigo 93 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 93. Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Câmara sobre determinada questão ou incidente a respeito de ato ou fato de interesse comum, que exprima pensamento ou vontade, podendo ser moção de apoio, de solidariedade, de congratulações, entre outros. Artigo 27. O inciso 2º do artigo 102 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2º. Permissão para falar. Artigo 28. O inciso 2º do artigo 103 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2º. Licença a vereador para tratamento de saúde, licença paternidade, licença maternidade de interesse particular. Artigo 29. Fica revogado o inciso 3º do artigo 109 da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno. Artigo 30. O parágrafo único do artigo 113 fica revogado, passando o caput do mesmo artigo da Resolução número 97 de 1990 do Regimento Interno, a vigorar com a seguinte redação. Artigo 113. A discussão em ordem do dia não exigirá prévia inscrição, devendo apenas o vereador que desejar fazer o uso da palavra, assim que manifestar-se expressamente perante o plenário, quando o presidente assim o requerer. Artigo 31. Fica revogado o artigo 114 da Resolução número 97, de 1990, do Regimento Interno. Artigo 32. O artigo 116 da Resolução número 97, de 1990, do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 116. Nenhum vereador poderá pedir a palavra quando houver orador fazendo uso da mesma, exceto para solicitar prorrogação de tempo da reunião, levantar questão de ordem ou fazer reclamação
quanto à não observância ao regimento e em relação ao assunto em debate. Artigo 33. O parágrafo 2º do artigo 117 da Resolução número 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O vereador poderá apartear o orador se lhe solicitar, se obtiver permissão. Artigo 34. Fica revogado o inciso 2º e as alíneas A e B do artigo 118 da Resolução número 97 de 1990, do Regimento Interno. Artigo 35. O parágrafo 2º do artigo 119 da Resolução número 97 de 1990, do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Será assegurado cada vereador falar pelo prazo de 5 minutos sobre o pedido de adiamento. Artigo 36. O artigo 129 da Resolução número 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 129. São 2 os processos de votação. Inciso 1º, simbólico. Inciso 2º, nominal. Inciso 3º, revogado. Artigo 37. Fica revogado o inteiro teor do artigo 132 da Resolução número 97 de 1990, do Regimento Interno. Artigo 38. O parágrafo 2º do artigo 138 da Resolução número 97 de 1990, do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. A verificação far-se-á por meio de chamada nominal, respeitando-se a ordem alfabética dos prenomes dos vereadores, proclamando o resultado o presidente da Câmara. Artigo 39. O artigo 144 da Resolução número 97 de 1990, Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 144. A urgência da dispensa de exigências regimentais, salvo o número legal, análise da assessoria jurídica e parecer das comissões pertinentes, para que determinada preposição seja discutida e votada. Artigo 40. Fica revogado o artigo 146 da Resolução número 97 de 1990, Regimento Interno. Artigo 41. O caput e o parágrafo 2º do artigo número 166 da Resolução número 97 de 1990, do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 166. Os secretários municipais e os presidentes de entidades da administração indireta poderão ser convocados pela Câmara a requerimento de qualquer vereador ou comissão para comparecimento pessoal à reunião, que dar-se-á em regra no recinto da Câmara, salvo por motivo de força maior, que deverá ser justificado. Parágrafo 2º. Resolvida a convocação, o primeiro secretário da Câmara ou o presidente da comissão entender-se-á com a autoridade convocada mediante ofício, e quem indicará as informações pretendidas, bem como com a antecedência de 7 dias, 2 datas e seus respectivos horários, para que o convocado faça a opção por uma delas. Artigo 42. O caput do artigo 173 da Resolução número 97 de 1990, do Regimento Interno, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 173. Qualquer cidadão poderá fazer o uso do expediente da Câmara, mediante a apresentação de requerimento com duração até de 15 minutos, indicando o tema a ser abordado, cabendo à mesa estabelecer o dia de sessão ordinária e em 30 dias após a apresentação do requerimento. Artigo 43. Fica acrescida a seção do inciso 3º do capítulo
1º do título 8º, que contará o artigo 164-A, passando a vigorar com a seguinte redação: seção, inciso 3, dos casos omissos. Artigo 164-A. Nos casos de omissão deste regimento interno, sobre o fato ou procedimento a ser adotado pela Câmara Municipal, poderá ser provocado à mesa diretora mediante a requerimento escrito devidamente fundamentado, podendo ser este apresentado por qualquer vereador ou partido político, e ainda proceder a mesmo ofício e verificar se há necessidade de sanar a omissão. Parágrafo único. As eventuais omissões serão sanadas através do ato da mesa. Artigo 44. Essa resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Flórida Paulista, 2 de agosto de 2021. Roselino Alves de Souza, vereador. Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Tiago Ribeiro de Souza, vereador. Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. João Batista Fresque, vereador. José Ricardo David de Oliveira, vereador. O projeto será encaminhado à assessoria jurídica, logo após ficará em pauta e depois será encaminhado às comissões para emissão de parecer. Esgotada a matéria desta fase, deixamos a palavra livre para quem fizer uso da mesma. Com a palavra, o senhor vereador Rafael. Senhores vereadores, quem quiser fazer uso da palavra do seu próprio local ou da tribuna, fica opcional. Boa noite a todos. Imenso prazer estar novamente aqui, depois do recesso. Os nobres vereadores, os representantes aqui da Câmara, os funcionários. Eu quero fazer um destaque bem claro, que nesse recesso, eu andei visitando algumas repartições públicas, e eu fiquei muito assim, fiquei feliz que vai fazer uma reforma na rodoviária, que o prefeito pediu um valor de 170 mil para fazer uma reforma na rodoviária. Eu espero que saia pelo menos acabe com os defeitos que a rodoviária tem. Que até então, esses tempos aí, não faz muito tempo, foi liberada uma verba de 150 mil, uma verba, se eu não me engano ainda do PV, se eu não estiver enganado, e foi feita a reforma. E agora está sendo liberado mais 170 mil reais para a obra. Eu só quero fazer uma comparação bem simples. Lá na minha casa, quando a gente está muito apertado no orçamento, e o que a gente faz? A gente prioriza algumas situações. Por exemplo, se eu tenho água e luz para pagar, eu não vou comer lanche na rua. Então, é essa situação também que eu penso com a prefeitura, em relação à prefeitura, que deveria também dar uma atenção maior para as situações de emergência. Eu vou pedir aqui que vocês olhem a visita que eu fiz na fisioterapia na Avenida São Paulo. Na fisioterapia de lá, fui fazer uma visita, como estava visitando todo o setor, os novos vereadores, vocês vão olhar o que realmente nossa fisioterapia está acontecendo lá. Rachaduras, nós temos, aí vocês estão vendo, um prédio antigo, que era a antiga biblioteca, e esse prédio, por incrível que pareça, ele atende os pacientes que vêm de recuperação de alguma lesão, ou algum idoso que precisa. Essa é a nossa fisioterapia. Lá é um ar-condicionado, que fui lá ver, que faz uns par de dias que está destruído e não montaram. Então, assim, se a prefeitura está tirando um dinheiro do cofre, pessoal, não é emenda, não foi ganho de deputado nenhum, isso vem do cofre, do dinheiro da prefeitura, 170 mil para fazer a rodoviária. Não estou falando que a rodoviária também não seja prioridade, mas eu acho que a fisioterapia precisa de uma atenção maior. Lá também me deparei com alguns equipamentos já antigos, sem uso também, que precisava comprar equipamentos novos. E um fator importante também, que a pessoa que vai fazer fisioterapia, a maioria das vezes ela está andando ou de muleta ou de ajuda de alguém, e às vezes quando está chovendo,
o que acontece? A pessoa não consegue correr. E a ambulância, ela encosta lá dentro, para a pessoa tentar descer. O João é ambulanceiro, sabe muito bem disso. E o que eu fiz uma reivindicação? Fiz uma indicação bem simples, que faça uma cobertura na fisioterapia, para que quando os pacientes desçam, que possam descer adequado, pessoas de idade, de repente, porque mãe, parente dessas pessoas, elas não fazem fisioterapia lá, de repente não tem essa atenção. Então eu faço um apelo, que olhe a nossa fisioterapia com mais carinho, com mais dedicação, certo? O segundo ponto importante também, que aqui hoje foi lido, está sendo liberado aqui mais ou menos, que vai ser para votação, vai para comissões, ao total de R$705 mil. Eu vou repetir, 705 mil reais a Prefeitura pediu para a Câmara Municipal liberar dos cofres públicos. 705. Algo que chama muita atenção, que eu já falei, que é os 170 mil, que vai fazer uma licitação. Eu espero que esse serviço seja bem feito, porque 170 mil reais é muito dinheiro, pelo menos para mim é muito dinheiro. 265 mil vai ser para ser pagos em precatórios, certo? E 120 mil que vai ser investido na educação. Bacana, bacana mesmo. Só que outros setores também precisam. Vou citar um exemplo no Alto Íris. O Alto Íris, eles vêm reivindicando um parque infantil para as crianças. Que a gente chega lá, só que na época da política, vi mais chove de político lá, prometendo o céu e a terra. Só que chega nesse momento, a gente está vendo que não acontece isso. Então, o nobre prefeito, nobres vereadores, que são cobrados, que a gente é cobrado quando a gente vai nesses lugares. O Alto Íris é um bairro simples, um bairro bem simples mesmo, que a gente, em vez de quando vai lá visitar, e a gente percebe que os moradores pedem coisas simples para ser feito no bairro. Então, que olhe com mais atenção, que volte o dentista que atendia lá antes, que não pode. O terceiro ponto nosso, essa semana também nós tivemos uma reunião, que eu fiquei até triste, senhor presidente, que nós fizemos um convite especial ao secretário da Saúde, que infelizmente ele não compareceu, que é algo importante para a saúde, que é o tratamento da ecoterapia. Como que funciona? Aqui em Flórida, em qualquer outro município, nós temos várias pessoas que têm necessidades especiais. E a gente não tem um tratamento adequado para essas pessoas. E esse fim de semana nós fizemos uma visita em Adamantina, e esse projeto é um projeto maravilhoso. É um projeto que Flórida não pode ficar de fora. É Adamantina, Pacaembu, Lucélia e Núbia Paulista estão aderindo nesse projeto. Então nós fizemos essa visita, nós vamos levar até o senhor prefeito, nós vamos levar até o secretário da Saúde, se ele estiver disponível para ouvir a gente também. Até então, até emendo também, melhoras para ele também, que nesse momento ele está enfrentando o Covid. Então, que possa dar uma atenção maior com essas pessoas, com esse tratamento, que é um tratamento muito, muito bom mesmo para a nossa cidade de Flórida Paulista. E o tempo para cá também, senhor presidente, eu quero parabenizar aqui a administração, que a Praça Municipal ela foi concluída. Eu tinha até encomendado um bolo para trazer aqui e cantar parabéns, só que não precisou. Graças a Deus foi concluído, com um valor aí bem bacana, que as pessoas... É outra situação, os moradores. Se não for para a gente servir o nosso município, então a gente não pode ser político, porque o morador, um monte de gente pede, coloca um parquinho aqui na nossa praça, você vai ver tanto de criança que você vai ver dentro do nosso jardim. Tanto tempo que a gente luta dentro do nosso município, desde quando eu mudei aqui em Flórida no ano de 95, as pessoas vão falar, precisa tirar as pessoas que estão fazendo coisa errada dentro do jardim. Só que a gente só vai tirar as coisas lá de dentro errada quando a gente movimentar lá dentro. Então é simples, a população está pedindo, não sou eu só. Então, que o prefeito, que os seus setores competentes, eles possam olhar com mais carinho esses setores que eu acabei de relatar. E também aqui, parabenizar algo importante que está indo aí para votação, que o recesso do meio do ano nós vamos tirar. Porque aqui eu tenho certeza que aqui todo mundo quer trabalhar. Recesso aqui hoje, que a gente fez acumular um monte de coisa. Hoje a sessão durou 2, 3 horas quase. Por quê? Porque a gente ficou em casa esse tempo todo. E o trabalho tem que continuar. Aí chega em dezembro, a gente está de recesso de novo.
Isso se chama palhaçada, porque a gente ganha. Então está aí a nossa indicação. E só para eu concluir, algumas pessoas vêm reclamando que a respeito que estão colocando nas nossas costas algumas situações. Eu acho engraçado, senhor presidente, que eles estão colocando as coisas nas nossas costas. Tudo é culpa do vereador. Faz muito tempo que eles querem cortar e eles não têm coragem de falar que foram eles. E ele joga tudo nas costas do vereador. Foi o vereador Rafael, foi o vereador Tiago, foi o Gato, foi o João, foi o Ricardo, foi a Priscila. É eles que estão pegando no pé nosso, a gente não pode. Mas sempre eles quiseram cortar. Mas desde quando eles começam a colocar a culpa na gente, que está dentro da lei, ok. Só não inventa história não. Porque se inventar história, alguém contar para mim, eu vou vir aqui e vou falar. Porque o que é certo é certo. Quer falar de mim no boteco? Que fale. Que fique à vontade. Tem que olhar a vida dele. Será que ele é exemplo para falar de alguém no boteco? Então é simples. Quer falar? Fale. Só que fora da pequena. É um falando para o outro. Certo? Que fique então nosso respeito pelo povo floridense, que é o povo que paga o nosso salário. É o povo que faz tudo isso. E para encerrar, quero aqui desejar para vocês, que são pais, esse fim de semana é Dia dos Pais. Infelizmente não tem mais o meu, mas todos que são pais aí sabem como que é gratificante. E também agradecer ao meu filho que tanto amo nessa vida. Beleza? Boa noite, fique com Deus. As palavras do senhor vereador ficarão constando em ata. Com a palavra, o senhor vereador João Catenga. Boa noite a todos. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Priscila, funcionário da casa, pessoal da Folha Regional, pessoal que está em casa assistindo a gente, uma boa noite. Eu vim aqui dar andamento no que o vereador Rafael estava falando. Eu também fiz a indicação no começo do ano da reforma da creche, que aqui a gente tem a creche velha e a creche nova, né? Então não adianta a gente falar interesse tal, mas a creche velha que eu fui lá, tirei várias fotos também da situação da creche e também não foi levado em conta, não foi feito nada, tá lá. A pandemia está acabando, graças a Deus. Vai voltar as crianças para a creche e a creche está lá numa situação que não tem condições de atender as crianças. Então, o prefeito fez vários pedidos aí de liberação de verbas para várias obras, só que esqueceram das indicações que a gente fizemos da creche que ficou fora. Igual o Tiago pôs da fisioterapia também, que está precisando de uma reforma. Então, eu acho que tem que ver num todo que as crianças não merecem ficar num lugar daquele lá, você levar seu filho para a creche e estar num prédio com maiores condições de uso. Em respeito ao Altuíris também, foi feito o pedido aqui para a gente, o vereador fez indicação do velório lá também, além do parque infantil, a gente fez o velório lá também, do pedido, e até agora também a gente não teve resposta disso daí. O banheiro público a gente fez a indicação para arrumar, foi arrumado, reformou, ficou bonito, está ótimo. Os moradores agradeceram, só que o velório está parado também, ninguém se fala nisso. Então eu quero que o prefeito dê uma atenção também para o pessoal lá do Tuíris. Eu quero falar para os funcionários da prefeitura, que está tendo muita conversa sobre esse plano de carreira que a gente está trabalhando em cima disso daí, todos os vereadores estão empenhados em cima disso aí, a mudança de regime aqui no município. E eu quero deixar os funcionários de todos bem tranquilo, porque esse plano de carreira, essa melhoria de salário, vai ser feito para todos. Não vai ser feito só para uma classe de funcionários e outros não. Vai ser feito para todos, porque a gente vai estar acompanhando, vai estar todo mundo acompanhando, está sendo contratado uma empresa, se já não contratou para fazer esse trabalho, e a gente vai estar em cima para favorecer a todas as classes de funcionário, desde o ajudante geral até as outras classes, vai ser todo mundo, vai ser merecedor. Todo mundo é merecedor de uma melhoria de salário, de um plano de carreira. Por quê?
Hoje, a situação do ajudante geral, de várias funções aqui dentro da prefeitura, ele está ganhando menos que o salário mínimo. A prefeitura está tendo de complementar o seu salário para chegar no salário mínimo, porque uma pessoa não pode ganhar menos que o salário mínimo. Se a prefeitura hoje der um aumento de 10% no salário de vários funcionários aí, 10% de aumento para todos os funcionários, muitos funcionários não vão pegar aumento nenhum, porque ele já está sendo complementado o salário dele. Se ele pegar 10%, ele vai continuar recebendo o mesmo salário mínimo, ele não vai ter aumento nenhum. Então, essa pessoa vai ser olhado com carinho, todo mundo é motorista, é ajudante geral, é atendente, é professor, as meninas que trabalham numa creche, vai ser todo mundo, todas as classes vai ser olhado, cada um pontual, mas todo mundo vai ter o mesmo direito. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria dizer hoje. Eu quero desejar saúde ao nosso secretário de saúde, Aguinaldo, que ele pegou Covid. Eu quero desejar também muita saúde para o meu amigo César Agostinho também, que está na casa dele também isolado com Covid. César, pega firme com Deus. Deus é maravilhoso e você vai sair bem dessa. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. As palavras do senhor ficarão constando em ata. Com a palavra, o senhor vereador Tiago. Primeiramente, eu quero agradecer aos profissionais da saúde, que nesse mês vem lutando aí contra o Covid. Então, o meu agradecimento vai para os funcionários da saúde, senhores vereadores. Porque a gente não pode aqui exaltar apenas, levar mérito a um ou outro e largar de agradecer a todos os profissionais que vêm combatendo essa pandemia. E quero agradecer também todos os funcionários públicos, que começou várias mudanças aí, muitas adequações, então eu agradeço por estar apoiando a nossa causa aí. Quero também deixar aqui o meu respeito aos nobres edis. Como diz o professor Rafael, a gente esteve de recesso, porém os trabalhos não parou. A gente ficou aqui na Câmara fazendo reunião toda segunda, sobre lei orgânica, sobre o regimento interno. A gente fez algumas modificações, como foi lido hoje. Então, o recesso, na verdade, foi da sessão, mas os trabalhos aqui continuou. Agradecer aos funcionários que, de pronto atendimento, abriu as portas aqui noturna para a gente fazer esses trabalhos, né? Então, já fica esses agradecimentos. E aqui fica o meu respeito aos pais. É domingo, mas desde já vai a minha palavra de amor, que Deus possa dar sabedoria para vocês cada dia mais e que seja um dia com muita felicidade. Senhores, é o seguinte, eu tenho uma indicação que eu queria pronto atendimento do prefeito municipal, do senhor secretário de saúde, melhoras para a sua saúde, mas desde já eu peço melhor atendimento no distrito Indaiá e no Alto Íris com médicos profissionais. No Indaiá o médico está indo uma vez por semana. Eu gostaria que esse atendimento fosse ampliado para 3, 4, até mesmo 5 vezes por semana, porque cada postinho de saúde do município tem um médico responsável. E essas localidades não têm médico, então deve ter alguma distinção, não sei. Mas se a saúde tem verba, se tem aproximadamente 10 milhões anuais, será que a gente não consegue contratar profissionais médicos para atender em todas as áreas da cidade, respeitando todos os bairros, todos os distritos? Essa é a pergunta. E a fisioterapia, a gente tem uma fisioterapia linda lá no Indaiá, com equipamentos de altíssima qualidade, que foi doado por uma usina da região, a Branco Pérez. E eu gostaria que esse atendimento também fosse estendido. 2 vezes por semana, fica lá fechado, e muitas vezes a pessoa, o munícipe lá do distrito, tem que vir ser atendido aqui na cidade. Aí o que acontece? A pessoa vai falar, Tiago, mas você está pedindo no Indaiá, está sendo distinto? Gente, entenda uma coisa, se a gente faz o atendimento no Indaiá, se a gente faz o atendimento no Alto Íris, o que acontece? A saúde aqui começa a ter mais espaço para os outros munícipes. Muitas vezes a gente tem que sair com a ambulância do Indaiá todo dia para trazer pacientes para fisioterapia. Então a gente gasta com combustível, com manutenção mecânica que não é barata aqui no município, não entendo.
Eu acho que no nosso município só precisa a gente não pode comprar uma máquina nova, porque eu acho que precisa fazer manutenção dessas máquinas a todo momento. Então, o que eu peço para você, senhor prefeito, que a gente possa atender esses bairros com prioridade. Automaticamente, atendendo esses bairros, a gente consegue levar melhoria para os outros munícipes de Flórida. E claro, hoje nós fizemos uma indicação com médicos especializados. A gente sabe que o médico hoje cobra-se muito caro. Então a gente precisa ver uma maneira de recompensar esses profissionais melhor para vir participar do nosso município, do quadro municipal, para atender porque a gente não consegue nem sequer fazer um concurso e os médicos permanecer no quadro municipal. A gente precisa de profissionais médicos, sim, para atender melhor a demanda. Ecoterapia. A gente esteve presente no município de Adamantina, tivemos uma reunião. É um projeto maravilhoso, onde procura atender pessoas especiais, levar qualidade de vida a esses munícipes. Então, a gente já deixa esse pedido aqui para o prefeito, mandamos a indicação junto com o projeto de lei junto. Retorne para nós, que eu garanto que vai ser aprovado com a mais eficiência possível. Ticket de alimentação dos servidores públicos. Eu bato na tecla novamente. Servidor público tira férias, não tem o ticket de alimentação. Já foi conversado com o jurídico do município, já foi conversado com o prefeito, estou aguardando a resposta e gostaria, nesse momento, que a gente já comece a rever uma maneira de colocar o ticket de alimentação na licença, nas férias do servidor, na doença. Por quê? Gente, o servidor tem servidor ganhando abaixo do salário mínimo no município. A gente tem que fazer complementação de salário. Muitas vezes o servidor depende desse dinheiro para fazer sua compra, para fazer compra de carne no açougue, ir numa padaria, num mercado. Então, senhor prefeito, você tem o nosso apoio perante aos servidores públicos. Sabemos que tem uma lei que está prejudicando o aumento do servidor, mas a gente precisa já sentar, começar a se reorganizar para o próximo ano aí. Uma indicação sobre o campo do Indaial do API foi uma promessa política de campanha. Senhores, eu descobri que agora aquele manualzinho que o candidato faz, programa de campanha nas eleições, tudo que foi colocado lá, o prefeito é obrigatório a cumprir. Então, já que foi prometido lá N melhorias para todas as partes da cidade, fica aqui o meu pedido. Melhoria no campo de futebol, que aí a gente já pode ir sanando lacunas. Melhoria no parque lá no Alto Íris, que a gente visitou lá e até agora não foi feita. E também a gente possa fazer o que os meninos estão pedindo aqui para a praça. Os senhores vereadores estão pedindo aí um parquinho para a praça, para levar o pai de família com as crianças para a praça. Vereadores, verear é lutar. Parabéns para cada um de vocês que estão lutando para o nosso município. A palavra verear, ela traz luta. O recesso, eu fiquei muito orgulhoso do esforço que vocês tiveram em participar aqui com a gente das melhorias da lei orgânica do regimento interno. Então, é gratidão mesmo para todos aqueles que participaram, que veio, que lutou, que estudou a lei orgânica, o regimento interno, ao jurídico. Então, muito obrigado. E então, fica aqui o meu agradecimento e o meu respeito a todos os pais do município. As palavras do excelentíssimo presidente ficarão constando em ata. Com a palavra, o senhor vereador José Ricardo. Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa, demais vereadores e vereadora, servidores da Casa de Leis, a imprensa presente, a todos que estão nos acompanhando no celular. E venho a esta tribuna em gratidão a Deus por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui com os nobres edis, e parabenizar cada um pela iniciativa, as mudanças, alterações no regimento interno, na lei orgânica, e também ressaltar e agradecer o professor e doutor Matheus Parra, do projeto Ecoterapia. Que coisa linda de ver pessoas que estavam já acamadas, acometida talvez de uma lesão, ou de um acidente, ou de uma deficiência, novamente você vê ele se levantar. Isso é gratificante. Isso é ver resultado.
e reforço aqui ao senhor prefeito que estude com carinho esse projeto, que é um projeto muito importante para o nosso município. Aqui nós temos muitas pessoas que estão precisando desse tipo de tratamento. Está de parabéns ali aquele trabalho que está sendo realizado ali. Eu quero deixar também as minhas palavras a todos os pais, a todos que estão aqui, os nobres edis que são pais, que nesse domingo, um feliz Dia dos Pais a todos, que Deus possa abençoar de forma maravilhosa, de forma gloriosa, que os nobres edis permaneçam firmes, trabalhando em prol do nosso município. Ali qual foi ressaltado, que foi o término aqui da nossa praça, e foi pedido, já tem indicação feita e assinada por todos os nobres edis, de também o playground, é onde vai atrair as crianças, é nos distritos, tanto do Indaiá como da Aguapeí, como da Alto Íris, também foi pedido, é onde vai trazer as crianças, as famílias, a se unirem, a estar junto, para um bem-estar, porque nós vivemos esse tempo de pandemia, a qual muitos estão presos, estão dentro de casa. Quantas pessoas que a gente conversa no dia a dia que estão depressivos, né? Estão passando por um problema emocional. E então, através de certas atitudes a qual o poder público possa estar prestando, isso é de grande valia para o nosso município, para a nossa população. E eu quero parabenizar também aqui, de modo geral, a todos os profissionais da saúde, desde médico, desde enfermeiro, desde quem faz a faxina, a qualquer um que trabalha, aos agentes comunitários de saúde, aos agentes comunitários, aos agentes de endemias, aos profissionais de Santa Casa, porque eles estão em linha de frente, eles estão enfrentando e correndo risco, né? Aos motoristas da saúde. Então, quero parabenizar do modo geral, e também estender ao secretário da Saúde, que eu não sabia, fiquei sabendo aqui em momento, que foi acometido da Covid também. Estaremos apresentando ele em oração, mas eu quero agradecer de modo geral a todos os profissionais da saúde. Se vemos resultado, é porque todos estão trabalhando em unidade. E essa Casa de Leis também aqui, ela tem prestado um excelente trabalho, tem trabalhado unido em prol dos nossos munícipes. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço já esta oportunidade, senhor presidente, e os nobres edis nesta noite. Uma boa noite a todos. As palavras do senhor vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre. Ninguém mais desejando fazer uso da tribuna livre e não havendo matéria para a ordem do dia, só nos resta agradecer a Deus e darmos as mesmas por encerrada. Boa noite a todos e Deus abençoe o povo floridense.